E muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Nós estamos falando sobre cada um dos dons espirituais e o de agora é sobre os dons de curar. Façamos a leitura da Palavra de Deus, de acordo com a versão que está sendo projetada em português. Há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Note que no português, assim como no texto grego, dons está na forma plural e não singular. Vamos agora à leitura do texto na língua grega, que diz assim: Allo de charismata iamaton ento eni pneumati. Como pode verificar, charismata é a forma plural de dom. Logo, a gente vai traduzir como dons de curar. Feito esta observação, a gente pode começar a falar um pouco mais sobre esse dom de maneira específica. Eu deixei destacado aqui harismata, porque o plural aqui indica possivelmente que cada dom deve ser considerado uma. Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Estamos falando sobre os dons espirituais e agora a gente vai ver os dons de curar. Nosso texto em português se encontra aqui em destaque. Há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e o texto grego, agora destacado, alô, alô de charismata, iamaton ento eni pneumati. Observe que no texto grego encontra-se também na forma plural. O plural aqui indica possivelmente que cada cura deve ser considerada um dom específico. Eu sei que existem estudiosos que vão dizer e cogitar a possibilidade de que, pelo fato de estar no plural, pode ser que se refira a outras curas, tipo a cura emocional, cura espiritual, cura física. Todavia, eu vou manter este conceito dito agora há pouco. De qualquer forma, esses dons estavam muito em evidência durante o ministério dos apóstolos. Se você atentar para textos como Atos, capítulo 3, versículos 6 e 10, capítulo 14, versículo 8 e 10, capítulo 19, versículo 11, capítulo 28, versículo 8 e 9, a gente vai ver que Deus fazia sinais e prodígios através dos apóstolos, até por causa de que haveria esses sinais de corroborar com a mensagem que estava sendo apregoada nos primórdios do cristianismo. Parece, entretanto, que não foram dados em relação a todas as pessoas que estavam doentes. Vou dar alguns exemplos. Nós não temos nenhuma indicação de que Paulo tivesse tentado curar os males do estômago de Timóteo, porque Timóteo sofria de uma enfermidade estomacal. Mas o que que Paulo fala? Beber um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Se fosse nos dias atuais, aquelas pessoas obcecadas com relação a alguma manifestação sobrenatural, ia dizer o seguinte: em nome de Jesus, você está curado e etc e tal, mas não foi assim com o apóstolo Paulo. Não há nenhuma indicação de que ele tentara curar aquela enfermidade que era frequente, estomacal do Timóteo. Além do que, nós sabemos que ele deixou Trófimo doente em Mileto. Se a gente entendesse que cada dom era, digamos assim, o dom espiritual da cura era automático, Paulo certamente teria curado tanto Timóteo quanto Trófimo. Mas ele deixa Trófimo
doente em Mileto. A gente tem essa informação lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 20. Vale a pena você parar esse vídeo e conferir lá o texto bíblico, porque o importante mesmo é a palavra de Deus. Além disso, ele fala sobre o seu próprio espinho na carne, de ele ter rogado a Deus 3 vezes ao Senhor que o afastasse, e a resposta da parte de Deus veio: a minha graça te basta. Que coisa, né? De qualquer maneira, pelo que lemos em Tiago, capítulo 5, versículo 14 até o 16, parece que os dons de curar tinham uma relação muito íntima com o dom da fé e a mútua confissão de pecados. Porque a gente vê naquele cenário um doente que está impossibilitado de andar, tanto é que são chamados os presbíteros, os pastores da igreja local, eles vêm até aquele doente debilitado, unge com óleo. A ideia é de esfregar sobre a doença, porque indica no grego um recurso medicinal, mas ainda assim a cura não é atribuída ao óleo em si, por mais que seja um recurso terapêutico. Ao contrário, a cura é associada com a oração da fé. A oração da fé de quem? Dos presbíteros, dos pastores. E termino dizendo que a oração da fé salvará o doente, a ideia de restaurar, de salvar, de reabilitá-lo, e diz ainda que a oração dos justos pode muito em seus efeitos, indicando que há, além dos dons de curar, a cura através da oração da fé. Uma fé genuína na pessoa de Jesus, não com fim salvífico, mas com esse fim, o qual foi colocado aqui. O que a gente tem que entender é que toda a cura é essencialmente obra divina. Geralmente, Deus abençoa os seus meios científicos conhecidos para efetuar a cura. Não há nenhum pecado em tomar um remédio, por exemplo. Se a gente for para textos como de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, e lá no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 20, versículo 7, mostra que havia recursos medicamentosos que eram utilizados de maneira legítima. Aliás, o próprio Jesus vai dizer que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Se você está doente, você vai procurar, naturalmente, uma unidade médica, unidade de saúde. Quando você é acidentado, o que você faz? Corre para a igreja ou vai para o pronto-socorro? Com uma fratura exposta ou não, você vai para o pronto-socorro. E por mais que você tenha fé em Cristo Jesus, você não abre mão da anestesia naquele momento de dor, de sofrimento. Percebeu? Você é uma pessoa de fé. Mas a fé do cristão não vai fazer com que ele haja de forma alienada. Pelo contrário, são coisas da nossa vida de maneira ordinária que acontecem, que a gente reconhece isso de uma forma muito tranquila. Além do que, ao mesmo tempo, quando Deus se agrada disso, ele cura quando a ciência médica admite a sua completa impossibilidade. Vez ou outra, a gente observa relatos, testemunhos. Os médicos deram tantos dias de vida, tantos meses, ou quando não anos, mas fulano de tal já está conosco há um tempo muito superior daquele que era estimado pelos médicos. Os médicos falam algumas coisas para as pessoas, pacientes, para os seus familiares, não tentando desmoralizá-los no tocante à questão da fé, à dependência de Deus. Pelo contrário, é porque eles são médicos, são pessoas que estão buscando o bem-estar das pessoas, a saúde, a restauração delas, e eles têm que falar de uma forma honesta, ó. Tipo, olha, humanamente falando, fulano de tal vai ter tantos meses de vida, quando não a estimativa de 1 ano, 2 anos, assim por diante. Agora, nada impede que Deus venha intervir de forma miraculosa. E quando Deus intervém de forma sobrenatural, a gente ainda assim não tem que desdenhar da medicina, pelo contrário. É porque Deus pode sim e utiliza desses médicos, dos profissionais da área da saúde, para ser bênçãos nas nossas vidas. E a gente tem que dar o devido valor
a essa profissão no campo da área da saúde. Mas Deus, sim, pode intervir e soberanamente atuar através das suas intervenções graciosas, que são motivos para muita gratidão e louvor. De modo que a gente não pode ver como se fosse algo automático, ou seja, eu fui outorgado, né? Ou seja, eu recebi, melhor dizendo, o dom de curar, ou os dons de curar, e eu vou colocando a mão sobre cada pessoa e ela vai ser curada automaticamente. A gente não vê isto. Pelo menos não foi o que ocorreu na vida do apóstolo Paulo, e a gente não tem nenhuma informação dessa natureza em relação aos outros apóstolos. De qualquer forma, a Bíblia mostra que está na forma plural, harismata e amaton, e é justamente, ó, dons de curar. Nós falamos já sobre vários dons, dons da palavra da ciência, profecia, do celibato, da fé, da misericórdia, enfim, do ensino. E o próximo assunto sobre dons espirituais será um dom importantíssimo, dons de discernimento de espíritos, um discernimento espiritual, que você possa acompanhar a nossa playlist na reflexão da palavra, para que venha saber todos os dons mencionados nas listagens que nós apresentamos aqui. Foram pelo menos 4 listas que apresentamos sobre os dons espirituais, e que você possa sempre acompanhar este vídeo tendo a Bíblia ao lado, para que você possa fazer seus apontamentos e assim crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo e que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente.